O último vídeo sobre a regra dos 7% para alugar ou comprar um imóvel gerou uma reação enorme. Comentários se multiplicaram, histórias pessoais apareceram e muitas dúvidas novas começaram a surgir de todos os lados. Mas uma pergunta se repetiu mais do que qualquer outra. A dúvida era sempre a mesma. Depois de comprar a casa e assumir a hipoteca, qual é a melhor decisão? Pagar o financiamento o mais rápido possível ou investir o dinheiro extra? Essa pergunta parece simples, mas tira o sono de muita gente. É aquela conta que roda na cabeça de madrugada. O valor do financiamento pesa. Às vezes são 300 mil, às vezes 500 mil. Todo mês uma parcela alta sai da conta e boa parte vai direto para juros. Enquanto isso, sempre tem alguém comentando como os investimentos renderam bem naquele ano. Esse conflito enlouquece qualquer pessoa. De um lado, a vontade de se livrar da dívida. Do outro, o medo de perder ganhos no mercado financeiro. As duas escolhas parecem certas e erradas ao mesmo tempo. A ideia aqui é colocar números reais na mesa, analisar cenários possíveis e criar um caminho que faça sentido na vida real, não só em planilhas. Um método que ajude a decidir com mais clareza e menos ansiedade. Para deixar tudo concreto, o ponto de partida é um cenário bem comum. Uma casa recém-comprada com um financiamento de 30 anos. O valor do empréstimo é de 500 mil dólares, com taxa de juros de 7% ao ano, algo muito próximo da realidade recente. A parcela mensal desse financiamento gira em torno de 3.327 dólares. E isso considerando apenas principal e juros. Impostos, seguro e outras taxas nem entram nessa conta. Depois de um ano pagando normalmente, algo positivo acontece. Surge uma promoção no trabalho. O salário aumenta e, de repente, sobra 1.000 dólares a mais por mês que antes não existiam no orçamento. É aí que a dúvida aparece com força total. Esse dinheiro extra deve ser usado para acelerar o pagamento da casa ou para investir pensando no futuro. Essa é a decisão central que muda todo o jogo. Para responder isso de forma honesta, é preciso comparar cenários completos, não apenas sensações. Investir parece inteligente, quitar a dívida parece libertador. A resposta depende de como cada escolha se comporta ao longo do tempo. O primeiro cenário considera que esse dinheiro extra vai direto para investimentos. Em vez de acelerar o financiamento, os 1.000 dólares mensais passam a ser aplicados de forma automática no mercado financeiro a partir do 13º mês. Para projetar esse cenário, é preciso assumir uma taxa de retorno. Historicamente, o mercado de ações entrega algo próximo de 10% ao ano no longo prazo. Mas para manter o pé no chão, a expectativa aqui é de 9% anuais. Além disso, é realista considerar que o valor investido aumenta com o tempo. Salários tendem a crescer. Então, esse aporte mensal sobe cerca de 3% ao ano, acompanhando reajustes e custo de vida. Mantendo esse ritmo por 29 anos, que é o tempo restante do financiamento depois do primeiro ano, o valor acumulado chega próximo de 1.800.000 dólares, um número impressionante. Esse montante representa aposentadoria, independência financeira e liberdade de escolha. À primeira vista, investir parece a decisão óbvia, mas ainda falta analisar o outro lado da equação. Antes de partir para o segundo cenário, é fundamental entender como um financiamento imobiliário realmente funciona. Existe um detalhe que muita gente ignora e que muda completamente a percepção sobre a dívida. Ele se chama amortização. No início do financiamento, a maior parte da parcela não reduz a dívida. Ela serve apenas para pagar juros ao banco. Mesmo depois de um ano inteiro pagando corretamente, o saldo devedor quase não se mexe. Em um financiamento de 500 mil dólares, após 12 meses de pagamentos que somam quase 40 mil dólares, a redução real da dívida gira em torno de apenas 4 mil dólares. Todo o restante virou juros. Isso significa que, durante muitos anos, o trabalho mensal está muito mais enriquecendo o banco do que aproximando da quitação. É por isso que os bancos adoram financiamentos longos. Somente depois de mais de 20 anos de pagamento é que a parcela começa a ter mais peso no principal do que nos juros. Até lá, a engrenagem funciona quase toda contra quem financia. Com esse entendimento, entra o segundo cenário. Em vez de investir os 1.000 dólares extras, esse valor passa a ser usado para abater diretamente o saldo devedor da casa, a partir do 13º mês. Aqui existe uma diferença enorme. Cada dólar extra pago vai 100% para o principal. Não existe juros nesse pagamento adicional. É uma redução direta da dívida. Além disso, ao diminuir o principal, o total de juros pagos ao longo da vida do financiamento cai drasticamente. O efeito é muito mais forte do que parece no início. Quando esse pagamento extra também cresce cerca de 3% ao ano, o impacto se acelera ainda mais. O prazo do financiamento encolhe de forma agressiva. Nesse cenário, um financiamento de 30 anos pode ser quitado em pouco mais de 16 anos, economizando centenas de milhares de dólares em juros. A dívida some muito antes do previsto.
À primeira vista, esse segundo cenário parece imbatível. Quitar a casa quase 14 anos antes do prazo original e economizar uma quantia enorme em juros soa como uma vitória clara. Muita gente para a análise exatamente aqui. O problema é que essa comparação ainda está incompleta. Olhar apenas para o quanto foi economizado em juros ignora quanto dinheiro precisou ser colocado para alcançar esse resultado. Ao longo dos anos, os pagamentos extras somam centenas de milhares de dólares. Esse dinheiro não apareceu do nada. Ele saiu do orçamento mensal e deixou de ser usado para outras oportunidades. Quando se coloca isso na conta, a economia líquida é bem menor do que parece à primeira vista. Ainda é relevante, mas não chega perto do valor que o investimento teria alcançado no primeiro cenário. Ou seja, investir gera mais patrimônio no papel, quitar o financiamento gera menos patrimônio total, mas traz outra coisa que não aparece em planilhas. Essa diferença abre espaço para uma pergunta mais profunda. Será que a decisão correta é apenas a que gera o maior número no final, ou existe algo além disso envolvido nessa escolha? Existe um detalhe que muita gente esquece quando compara investir com quitar a casa. Quando o financiamento acaba antes do prazo, não acontece um vazio financeiro. A parcela mensal simplesmente deixa de existir. Isso significa que todo aquele valor que antes ia para o banco fica livre. A parcela original somada ao valor extra pago mensalmente passa a poder ser investida integralmente. No cenário de quitação antecipada, isso acontece muitos anos antes do prazo original do financiamento. E esses anos fazem diferença enorme quando se fala em juros compostos. Quando esse valor maior começa a ser investido de forma consistente, o patrimônio volta a crescer com força. Não desde o começo, mas a partir do momento em que a casa está quitada. Esse movimento reduz bastante a diferença final entre investir desde o início e quitar primeiro. A vantagem do investimento puro diminui consideravelmente quando esse fator entra na conta. Mesmo assim, quando os números são comparados até o fim do financiamento original, investir desde o início ainda costuma gerar um patrimônio maior. A diferença existe, mas é bem menor do que parece em análises superficiais. É aqui que entra um risco que quase ninguém considera. O risco da sequência de retornos. O mercado não entrega resultados iguais todos os anos. Ele oscila, às vezes de forma violenta. Investir durante um período longo de queda ou começar a investir pouco antes de uma grande crise muda completamente o resultado final. Duas pessoas investindo o mesmo valor pelo mesmo tempo podem terminar em lugares totalmente diferentes. Já a quitação do financiamento não tem esse risco. Abater uma dívida com juros de 7% gera um retorno garantido de 7%, sem volatilidade, sem surpresas. Esse tipo de retorno garantido é raro, especialmente em um ambiente onde investimentos seguros costumam render bem menos do que isso. Outro ponto que pesa bastante nessa decisão são os impostos. Ganhos em investimentos não chegam íntegros no bolso. Em algum momento, eles serão tributados, mesmo com alíquotas favorecidas no longo prazo. Já o dinheiro economizado ao quitar um financiamento não sofre imposto algum. Juros que deixam de ser pagos simplesmente desaparecem. Não entram em declaração, não geram imposto e não passam por intermediários. Isso faz com que o retorno real da quitação seja ainda mais atraente do que parece à primeira vista. Um retorno garantido, líquido e previsível tem um valor enorme. Além disso, a previsibilidade traz tranquilidade. Saber exatamente quanto se economiza e quando a dívida acaba reduz incertezas e simplifica o planejamento financeiro. Esse tipo de clareza não aparece em gráficos de mercado, mas influencia diretamente a qualidade de vida de quem toma a decisão. Diante disso tudo, surge um impasse. Investir tende a gerar mais patrimônio no final, mas com riscos, oscilações e incertezas. Quitar a casa mais cedo gera menos patrimônio total, porém oferece segurança, previsibilidade e alívio emocional. É aqui que entra uma terceira abordagem, uma estratégia intermediária que não exige escolher um lado extremo, uma forma de avançar nas duas frentes ao mesmo tempo. A ideia é simples: dividir o dinheiro extra. Uma parte vai para investimentos, a outra parte vai para abater o financiamento. O equilíbrio exato varia de pessoa para pessoa. Essa abordagem permite construir patrimônio enquanto a dívida diminui de forma consistente. Não é a solução matematicamente perfeita, mas costuma ser a solução mais sustentável na vida real. Ela respeita números, mas também respeita comportamento, emoções e o fato de que dinheiro não é apenas uma equação. Essa estratégia intermediária costuma ser chamada de fundo de liberdade. A lógica é simples. O dinheiro extra não fica preso a uma única decisão. Ele trabalha em duas direções ao mesmo tempo. Parte desse valor constrói patrimônio no mercado financeiro. A outra parte reduz a dependência do financiamento. Com o passar dos anos, isso cria opções. E opções valem muito. Quem segue esse caminho não fica refém nem da volatilidade do mercado, nem da dívida por décadas. Existe progresso visível dos dois lados, o que ajuda a manter disciplina e constância.
Além disso, essa divisão pode mudar ao longo do tempo. No começo da carreira, investir pode ter mais peso. Mais perto da aposentadoria, reduzir dívida pode fazer mais sentido. A estratégia é viva. O mais importante é que a decisão deixa de ser tudo ou nada. Ela passa a ser ajustável conforme a vida muda. No fim das contas, essa escolha não é apenas financeira. Ela é emocional. Algumas pessoas se sentem sufocadas pela dívida, mesmo quando os números dizem que investir seria melhor. Outras pessoas se sentem inseguras sem liquidez. Preferem ver o dinheiro crescendo fora do imóvel, acessível e flexível, mesmo que isso signifique carregar a hipoteca por mais tempo. Nenhuma dessas visões está errada. Elas refletem relações diferentes com risco, segurança e liberdade. O erro está em seguir uma fórmula sem considerar o próprio perfil. A melhor decisão é aquela que permite dormir bem à noite e manter constância por muitos anos. Uma estratégia perfeita no papel não serve de nada se for abandonada no meio do caminho. Quando a decisão é tomada de forma consciente, alinhada com valores pessoais e com o entendimento real dos números, qualquer um dos caminhos pode funcionar muito bem. Existem situações em que a matemática praticamente grita a resposta. Dívidas com juros muito altos precisam ser eliminadas o quanto antes. Juros elevados destroem qualquer tentativa de investimento consistente. Também faz muito sentido priorizar a quitação da casa quando a aposentadoria está próxima. Um imóvel quitado reduz drasticamente o custo de vida e aumenta a flexibilidade financeira nessa fase da vida. Quem vive em setores instáveis ou enfrenta insegurança no trabalho pode se beneficiar muito ao reduzir obrigações mensais. Investimentos não pagam contas quando ainda não foram vendidos. Existe ainda um fator que não aparece em nenhuma planilha: paz mental. Se a dívida causa ansiedade constante, atrapalha o sono ou afeta a saúde, quitá-la pode ser o melhor investimento possível. Dinheiro não serve apenas para maximizar números, ele serve para sustentar uma vida com menos estresse e mais controle. No outro extremo, também existem cenários em que investir faz mais sentido. Taxas de juros muito baixas tornam o financiamento menos agressivo e favorecem o crescimento do patrimônio no mercado. Quem ainda não construiu uma boa reserva de emergência precisa priorizar liquidez antes de acelerar qualquer dívida. Flexibilidade financeira é proteção. Contribuições para a aposentadoria com incentivo fiscal ou contrapartida do empregador também vêm antes de qualquer pagamento extra de hipoteca. Ignorar isso é deixar dinheiro na mesa. No fim, a decisão correta nasce quando a vida desejada vem antes da planilha. Primeiro se define o que liberdade significa. Depois se escolhe a estratégia que ajuda a chegar lá. Não existe resposta universal. Existe apenas a escolha feita de forma consciente, com olhos abertos, números claros e alinhamento com o próprio jeito de viver. Quando isso acontece, qualquer caminho pode levar a um bom destino.